Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o registro definitivo à vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 aqui no Brasil. A vacina é a primeira a obter o registro sanitário definitivo no país, mas ela ainda não está disponível aqui em solo brasileiro. Então, sobre isso eu converso agora, recebo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o infectologista Marcelo Otsuka, que é coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia. Prazer estar com vocês, Lívia. Muito bem, doutor. Reforçando aqui, a Anvisa aprovou ontem o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e BioNTech. Essa é a primeira autorização dessa natureza aqui no Brasil e em toda a América Latina. Então, qual que é a diferença entre o registro definitivo e o uso emergencial? E o que muda na teoria em relação à aquisição e aplicação de doses dessa vacina? Bom, o primeiro entendimento que a gente tem é que, a partir do momento que você tem o registro definitivo, ela pode tranquilamente entrar no nosso programa de vacinação, ela pode ser adquirida para ser administrada para outros indivíduos de uma forma mais abrangente. Tá? É diferente do uso emergencial, é uma situação excepcional, ainda não tem o registro totalmente liberado no Brasil, então é uma situação pontual e o governo que está adquirindo e distribuindo a vacina. São pequenas diferenças de uma forma geral, mas no grosso a gente entende que é uma vacina que ela pode inclusive entrar de outras formas no Brasil. Muito bem, doutor, e quais fatores levam então a Anvisa a conceder o registro para a Pfizer e o uso emergencial, por exemplo, a outras vacinas como a da Coronavac? No caso, a Pfizer já apresentou todos os requisitos necessários para a liberação completa da vacina. É como se ela já tivesse todos os dados necessários, que não precisasse mais nenhum outro estudo, que não precisasse nenhum outro documento apresentado para que você ainda tivesse alguma avaliação final, tá? A da Pfizer já possui todos esses requisitos para ter a aprovação final. Muito bem, doutor. E a vacina da Pfizer, inclusive, já está sendo aplicada em mais de 50 países desde dezembro do ano passado. O que os dados disponibilizados dizem a respeito da eficácia e também da segurança dessa vacina? A vacina da Pfizer é uma vacina totalmente diferente dessas que a gente tem feito, tanto a Oxford como a Coronavac, A Coronavac é um vírus inativado, ele funciona como um vírus morto. A de Oxford é uma parte do vírus, do coronavírus, que é colocado dentro de um adenovírus, tá bom? Mas que também funciona como se fosse um vírus morto. No caso da Pfizer, ela é uma partícula do vírus pura e simples. E essa partícula do vírus vai estimular o organismo a provocar uma resposta. Então, da mesma forma, ela não desencadeia a doença, como as outras duas, tá? Ela consegue ser produzida numa escala muito maior do que as outras vacinas. A metodologia, o que a gente chama de vacina de terceira geração, ela consegue ser produzida muito mais facilmente, em grande quantidade. Ela não tem demonstrado eventos adversos importantes, o que é outro dado de segurança muito importante que a gente tem. E ela já possui alguns estudos em relação a algumas variantes do vírus, demonstrando que não há prejuízo na eficácia da vacina, o que é outro dado muito interessante para a gente. Doutor, agora a gente tem um problema anterior. A farmacêutica chegou a procurar o Brasil em junho de 2020, que não fechou um acordo por conta de cláusulas leoninas, isso na palavra do ministro Eduardo Pazuello. Eu lembro que a logística também era um entrave, uma vez que a vacina precisava ser armazenada em temperaturas ultracongelantes. Só que isso mudou. Como que a vacina evoluiu, se assim possamos dizer, de lá para cá? Bom, a questão da conservação da vacina continua sendo um problema para o Brasil. Tá? Ela precisa ser mantida a menos 70 graus. Isso gera uma dificuldade porque a infraestrutura para a conservação da vacina é muito difícil no Brasil. E é muito difícil não só no Brasil, na grande maioria dos países do mundo.
Então, você precisa de uma logística, você precisa de uma estrutura de transporte muito melhor. A Pfizer, ela também dá uma opção de transporte, embalagens específicas que, de uma certa forma, também ajudariam nisso. Então, já é um ponto positivo. E você também, depois que abre, você tem um prazo, um tempo um pouquinho maior para poder utilizar a vacina sem perdê-la. Então, são alguns pontos que são chaves, mas ainda são problemas na distribuição e conservação da vacina de uma forma geral, tá? Agora, a questão dessas cláusulas leoninas que várias vezes foram comentadas, né? A questão a vacina não quer se comprometer, a produtora, a Pfizer, não quer se comprometer em eventuais eventos adversos que possam acontecer com a utilização da vacina. Isso, de uma forma geral, já é regra em quase todas as vacinas no mundo inteiro. Nunca houve alguma situação específica dessa, tá? De problema por conta desse tipo de cláusula. Agora, a gente entende que é uma vacina que foi produzida extremamente rápido, que não houve tempo para estudos mais prolongados e por conta disso que a Pfizer, de uma certa forma, quer se proteger. A gente não imagina que haja qualquer outro problema em relação a essa vacina, mas são cláusulas que o laboratório tem colocado e tem colocado para todos os países do mundo que já têm feito rotineiramente essa vacina. Muito bem, doutor, ainda falando sobre as temperaturas, a Anvisa aprovou o armazenamento da vacina da Pfizer, né, em temperaturas de geladeira comum, que seria de 2 a 8 graus, por até 5 dias. Porém, o prazo de validade provisório aprovado pela Anvisa é de 6 meses, desde que a vacina seja mantida a menos 60 graus e protegida da luz. O fato dessa vacina poder ser armazenada em geladeira comum pode facilitar o nosso caso de logística? A questão de você armazenar em temperatura de 2 a 8 graus, você tem que utilizá-la rapidamente. Você não pode mantê-la por muito mais tempo, tá? Então, essa é uma situação muito importante. Se você vai levar para algum lugar que você não tenha condição de armazenamento em temperaturas baixas, é você chegar no local e começar a aplicação, para que você não tenha perda dessa vacina, ok? Então, continua sim sendo um problema para a gente a temperatura da vacina. Ela precisa ter uma logística muito melhor. Vai para lá, já tem que estar tudo certo, quem que vai distribuir, quem que vai administrar a vacina, onde que vai ser mantido. Tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a gente não tenha prejuízo, perda das vacinas. E muito bem organizado, né, doutor? Bom, e agora a falta de doses de vacina contra a Covid-19 tem levado capitais brasileiras a suspender ou até mesmo restringir a imunização da população. Esse é o cenário que nós estamos assistindo nos últimos dias e nós estamos em um ritmo abaixo do que somos capazes, justamente pela escassez dessas doses, doutor. Com certeza. O SUS no Brasil é um dos serviços públicos médicos, né, de saúde melhores que existem no mundo. Nós temos uma capacidade de administrar as vacinas absolutamente excelente, tá? É muito bom, nós conseguimos abranger uma população enorme que nós temos facilmente por conta da nossa distribuição de vacinas. O problema realmente é ter a vacina. E aqui nós podemos falar de vários problemas que nós tivemos nesse meio tempo, né? Tanto em relação à autorização de insumos, tanto em relação ao credenciamento para a produção da vacina. São várias situações que acabaram, de uma certa forma, prejudicando uma eficácia maior na produção e distribuição da vacina aqui no Brasil. Doutor, agora considerando, né, esse momento da pandemia, a circulação de novas variantes e UTIs lotadas, quão urgente é acelerar a vacinação? De novo, para a gente acelerar a vacina, a gente precisa ter a vacina. E a grande situação agora é ter a vacina. Nós ainda tivemos alguns probleminhas, pelo menos aparentemente, alguns problemas diplomáticos,
que acabaram prejudicando no recebimento dessa matéria-prima. Nós sabemos que alguns países, e a gente entende, a Índia, por exemplo, falou, olha, infelizmente eu tenho que priorizar a minha população. Será que se nós estivéssemos nessa situação, nós também não falaríamos a mesma coisa? Temos que priorizar a nossa população. A produção no mundo inteiro ainda é muito escassa. Tanto é que todos os países têm feito esse esquema de distribuição por grupos de risco. Poucas exceções, como Israel, que conseguiu ter acordos rápidos e a população deles é muito menor, realmente puderam ter quase que a população inteira vacinada, no exemplo de Israel. Então, são poucas situações que aconteceram isso. Muito bem, nós conversamos com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Obrigada pelos esclarecimentos e pela conversa aqui com a gente. Obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Até logo. Até mais.